Olá! E então, aliviados por terem conseguido chegar ao fim de nossas unidades de estudo? Nossa disciplina deve ter causado um pouco de estranhamento a vocês, porque ela trabalha dentro da história da cultura e da arte expressões que não se traduzem nos eixos fundamentais cronológicos e espaciais, mas se funda numa visão que articula a história com a arte e a música numa abordagem que privilegia as questões próprias do campo musical. Assim, a disciplina Tópicos Temáticos em História, Cotidiano, Mentalidades, Representações e Vida Material, que está tratando uma introdução à história da música no Ocidente, trabalhou essa introdução à história da arte e história da música. É claro que foi uma breve introdução, pois as expressões do campo da arte, e mesmo apenas da música, são muito amplas, diversificadas e complexas. Foram feitos alguns recortes temáticos dentro do campo da história da música. A primeira opção foi construir uma abordagem na qual o tempo e os estilos musicais se articulassem em um só discurso. Também o espaço musical foi circunscrito, com ênfase na bacia europeia e na bacia do Mediterrâneo. Isso deixou de fora as riquíssimas expressões musicais do Oriente, África, Oceania e Américas, inclusive o Brasil, mas garantiu uma profundidade maior dentro do espaço da disciplina para o estudo dos fundamentos europeus da arte e da música ocidental. Dessa forma, a disciplina foi dividida em 5 unidades, construídas articulando tempo e estilos de música no Ocidente. A unidade 1 fez uma abordagem teórica de arte e história da arte, música e história da música. A unidade 2 elaborou uma ampla abordagem espacial e cronológica das origens da música ocidental, da antiguidade ao período medieval. Na unidade 3, foi feito o estudo da música europeia, iniciando no Renascimento e indo até o final do período barroco. Já na unidade 4, foi estudado o período clássico e o romantismo musical do século XIX. E, finalmente, a unidade 5 abordou, introdutoriamente, as diferentes expressões históricas, estilísticas e técnicas da música do século XX. Em suas principais tendências, o impressionismo, o nacionalismo, o expressionismo, além de outras tendências musicais. Falando um pouco com mais vagar sobre a unidade 1, ela foi dividida esquematicamente em 4 seções. A seção 1, o que é a arte, trabalhou na construção, baseada na visão de Carlos Júlio Argan, de uma concepção de arte como um campo de enunciado de valores artísticos. Para isso foi feita uma apreciação crítica dos fundamentos tradicionais da arte e constatada a impossibilidade de uma definição precisa, porque a arte sempre carrega algo de difuso, algo de indefinível. Assim, segundo Argan, foi proposto um fundamento axiológico, um fundamento de valor, como base para a compreensão do que seja arte. A arte seria, então, algo que fosse consensualmente considerado como dotado de valor artístico. E isso transcende, vai além de autoria, formas, estilos e expressões como elementos definidores do que seja arte. Na seção 2 da unidade 1, História da Arte, foi feita uma brevíssima síntese da construção do campo da história da arte, desde o Renascimento, com Giorgio Vasari, como um campo historiográfico específico, em seus diferentes enfoques por gênero artístico. Na seção 3, o que é música, se construiu uma digressão sobre a especificidade da música, na construção de um painel conceitual sobre música e expressão musical em sua amplitude, linguagens e sua inserção sociocultural. E, finalmente, na seção 4, História da Música, foi definido o escopo da disciplina no campo da música chamada erudita ocidental
e a partir daí constituída uma proposta operacional de periodização da história da música para subsidiar o desenvolvimento da disciplina, focada na já tradicional distribuição em música antiga, música medieval, música renascentista, música barroca, música clássica e romântica e música contemporânea. Na unidade seguinte, a unidade 2, foi trabalhada a música na Antiguidade e na Idade Média. O período abordado nessa unidade 2 compreende uma longa duração temporal e uma vasta abrangência espacial. Vai desde a época compreendida entre cerca de 35 mil anos antes de Cristo, no Paleolítico, até o final do período medieval, já no século XIV depois de Cristo, e apresentou as origens e primeiras manifestações musicais da cultura ocidental. Essa unidade 2 foi dividida em 3 sessões. Na primeira, as origens da música, ela tratou das manifestações humanas que podem ser consideradas musicais lá na Idade da Pedra, no período Paleolítico e no Neolítico, e o processo de criação dos primeiros instrumentos musicais. A seção 2, a música na Antiguidade, abordou as expressões e concepções musicais nas culturas mais conhecidas da Antiguidade: Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma e Israel. A seção 3, mais extensa e menos enciclopédica que as anteriores, trabalhou com a música medieval em seus diversos aspectos e expressões, abordando o canto gregoriano, o órgão, o início da padronização dos sinais de escrita musical, as novas e as dimensões sagrada e profana da musicalidade medieval, encerrando com um panorama dos principais instrumentos musicais do período. Nessa unidade 2 foram analisados, enfim, os fundamentos históricos de longa duração, sobre os quais se construiu a concepção das expressões ocidentais de musicalidade, da modernidade até os dias de hoje. A nossa terceira unidade, do Renascimento ao Barroco, abordou o processo de consolidação das formas, notação e percepções da cultura musical no Ocidente. Ela foi dividida em 2 sessões. Na seção 1, a música renascentista, o foco esteve no período da história europeia conhecido como Renascimento ou Renascença. E na seção 2, a música barroca, foi abordado o período conhecido na história da arte como período barroco e rococó. Foi nessa conjuntura ampla, que vai do século XVI até meados do século XVIII, que a música ocidental se consolidou em seus aspectos fundamentais. Mas foi nesse período, principalmente no seu final, que essa consolidação passaria a receber as primeiras contestações e novas formas de composição, novas sonoridades e novas funções sociais e culturais seriam propostas para a música na sociedade europeia. Se olharmos esta unidade, a sua primeira seção, a música renascentista, ela enfocou o período do Renascimento, aqui limitado aos séculos XIV a XVI, e traçou uma divisão esquemática do período renascentista, mostrando, mais que uma ruptura com a musicalidade medieval, os reflexos nas concepções, formas e expressões musicais ocorridas no Renascimento. A seção 1 trabalhou as musicalidades renascentistas a partir da música vocal, religiosa e profana, e também da música instrumental no Renascimento, enfocando formas e principais compositores de cada uma. A segunda seção da nossa unidade 3, a música barroca, ali é feito um apanhado conceitual do período barroco na Europa, com o surgimento de novas formas, expressões e campos de expressão musical na Europa dos séculos XVII e XVIII. Depois de um apanhado esquemático das principais características do período e da música barroca, foi feito um sumário das especificidades da música vocal barroca,
com os surgimentos da camerata, da ópera, e no campo religioso, dos oratórios e das cantatas, e também os seus principais compositores. Em seguida se construiu um panorama da música instrumental no período barroco, com suas inovações formais, como a fuga, o prelúdio coral, que é um híbrido instrumental e vocal, a sonata, a suíte e o concerto. A unidade 4 foi dividida em 2 sessões. A sessão 1, a música clássica, discutiu rapidamente o contexto do século XVIII e os principais pressupostos musicais que caracterizaram o período clássico, com ênfase nas principais formas de composição. Já a seção 2, o romantismo, trabalhou com as características fundantes e recorrentes no período romântico. Essa primeira sessão, a sessão 1, a música clássica, ali foi feita inicialmente uma caracterização do período, com a influência do iluminismo na produção, enunciada em 2 chaves de compreensão. A primeira foi a crença na eficácia do conhecimento experimental aplicado à música e a fé no valor dos sentimentos naturais que seriam comuns a todos os homens, ambas focadas claramente no indivíduo como elemento central, ponto de partida e critério último de ação na produção musical. A seguir, ainda na seção 1, se construiu um painel das características do período clássico e de seus principais compositores e das particularidades da música instrumental, com ênfase no surgimento, no uso do piano e da orquestra e da música vocal também, com a ópera clássica. A seção 2 vai além, ela enfoca o romantismo e caracteriza inicialmente o período romântico e as suas especificidades na produção musical. A seguir, a seção 2 aborda as principais formas de música vocal no romantismo, como os lieder. Na sequência vem um enfoque sobre a música instrumental, centrado, focado na consolidação da orquestra, no desenvolvimento do uso do piano e do violino como instrumentos solistas mais privilegiados, e também na figura do instrumentista, do virtuose, que era alguém dotado de extrema habilidade técnica no manejo de seu instrumento. A ópera romântica teve um tratamento diferenciado nas suas diferentes concepções, nas suas diferentes expressões, principalmente com Wagner e Verdi, dentre outros compositores abordados mais rapidamente. E a nossa seção 2, sobre o romantismo, se encerra com uma breve introdução ao nacionalismo romântico, que vai ser seria desenvolvida mais tarde na unidade 5. Falando em unidade 5, essa unidade 5 aborda a música do século XX. O século XX é considerado por muitos como o século das transformações e das mudanças rápidas, velozes, vertiginosas mesmo. O homem desse período teve que se adaptar a muitos progressos que se refletiram no seu dia a dia. Os acontecimentos ocorridos e noticiados nesse período indicam inúmeras mudanças na vida social da humanidade. O historiador Nicolau Sevchenko, no livro A Corrida para o Século XXI, no Loop da Montanha Russa, avalia essas mudanças como um processo de aceleração contínua, tudo cada vez mais rápido, iniciado com o desenvolvimento de poderosos recursos energéticos, como a eletricidade e os derivados de petróleo, e impulsionado pela aplicação dos conhecimentos científicos na criação de novas tecnologias. Essa aceleração teria se iniciado lá pelo final do século XVIII, começo do século XIX, com a Revolução Industrial na Inglaterra, e teria se intensificado ao longo do século XX. Foi também no decurso desse século que houve o desenrolar das 2 grandes guerras mundiais. Nesse período rápido, nesse período veloz,
se destacaram as grandes descobertas, por exemplo, na área da física, com a teoria da relatividade e da mecânica quântica. Na área da medicina, com a criação de antibióticos, anticoncepcionais, dentre uma infinidade de técnicas, procedimentos e medicamentos. Além disso, houve também a disponibilidade dos meios de comunicação de massa, telefones, televisão, telefones celulares, computador, internet, smartphone, todas essas coisas que tornaram a informação algo instantâneo e abundante. A arte de massa, com filmes, músicas e várias mídias, tiveram uma grande influência na moda e em todos os aspectos da vida, com destaque para a cultura norte-americana, principalmente na segunda metade do século. Estilos de música como o rock and roll e o jazz foram largamente difundidos. Em meio a tudo isso, não foi novidade que a produção musical erudita sofresse o impacto desses acontecimentos. Como o século XX foi um período marcado por grandes inovações, a música também teve seu momento de transformação e de ruptura através da construção de novas tendências. É importante destacar que, à medida que surgia uma nova tendência musical, rapidamente um novo rótulo aparecia para defini-la, resultando daí um emaranhado de nomes terminados em ismo, em dade, como dodecafonismo, politonalidade, atonalidade e outros. Mas a maioria desses rótulos compartilhava de uma coisa em comum. Eles representavam reações ao estilo musical romântico característico do século XIX. Dentre as tendências e técnicas mais importantes do século XX, encontram-se o impressionismo, o nacionalismo, o expressionismo, a politonalidade, a atonalidade, o serialismo, a música concreta, a música eletrônica, o serialismo total e a música aleatória. Cabe destacar também que, embora nem todos os compositores do século XX tivessem usado técnicas radicais, alguns deles ainda mantinham técnicas românticas, mas com expressões e tendências que eram atribuídas a uma coisa original, típica já do século XX. Enquanto a música nos períodos anteriores podia se enquadrar no mesmo estilo, comum a todos os compositores de uma época, no século XX ela se mostrava como um complexo, um multifacetado emaranhado de tendências. E, no entanto, apesar disso, alguns elementos musicais caracterizavam esse período, como, por exemplo, a melodia, a harmonia, o ritmo e o timbre. A melodia podia ser curta, fragmentada, inexistente até. A harmonia se expressava com dissonâncias radicais, várias notas tocadas simultaneamente. O ritmo, normalmente vigoroso, dinâmico, com métricas diferenciadas e incomuns. E o timbre era caracterizado por sons estranhos, sons exóticos, retirados de instrumentos desconhecidos e não comuns no cotidiano do fazer musical. Assim, ao longo da unidade 5, foi visto como a música do século XX constituiu uma longa história de tentativas que levaram a uma série de novas tendências técnicas e, em certos casos, a criação de novas sonoridades que pudessem traduzir as constantes mudanças ocorridas nas diversas sociedades do século passado. Cabe destacar que, ao contrário dos períodos trabalhados nas unidades anteriores, o século XX não possuiu um estilo e uma forma hegemônicos de composição, o que ficou perceptível no estudo das tendências que se formaram no decorrer desse século. A unidade 5 foi dividida em 4 seções. A seção 1, o impressionismo, abordou as influências,
as formas de expressão e os principais compositores desse movimento artístico e musical. Já na seção 2, o nacionalismo, foi traçado um painel das expressões musicais nas sociedades e culturas não hegemônicas na Europa, inclusive nos Estados Unidos e no Brasil. Essas expressões eram fundadas na valorização da identidade e das tradições culturais e nacionais desses diversos países. Na seção 3, o expressionismo, ela enfoca o movimento artístico musical que inicia de fato a ruptura com as sonoridades clássicas e românticas, radicalizando a música como forma de expressão dos estados emocionais do compositor, seus medos, suas angústias como um ser humano do mundo moderno. E finalmente, na seção 4, outras tendências musicais, foram sumária e indicativamente tratadas as formas de expressão musical que são fruto da ruptura com a musicalidade tradicional. Nessa seção, foram trabalhadas expressões como a politonalidade, a atonalidade, o serialismo ou dodecafonismo, a música concreta, a música eletrônica, o serialismo total e a música aleatória. Depois de percorrermos juntos esse caminho, caminho das concepções, caminho das produções musicais no tempo, é preciso fazer uma breve reflexão ao final dessa revisão. A história da música normalmente é apresentada como uma disciplina factual, personalista e chata, desagradável. Nós esperamos ter conseguido torná-la menos árida e mais atraente. Mas, independentemente disso, o conhecimento das principais formas, expressões, composições e sonoridades da música ao longo do tempo na tradição ocidental é muito importante para a sua formação como historiador. A constituição teórica dos campos da arte e da música e as reflexões sobre a historiografia da arte e da música são muito relevantes para que você possa articular a arte e a música de forma integrada, porém dotada de especificidades no campo da história cultural. Temos certeza que o conhecimento das técnicas, das formas, dos instrumentos e dos principais compositores poderá ajudá-lo muito em suas futuras aulas de história antiga, medieval, moderna e contemporânea. A proposta de transformar a plataforma de ensino dessa disciplina também em um centro de fruição musical ao longo do tempo, deve ter trazido subsídios para que você pudesse conhecer, também pela audição e não apenas pela leitura, as expressões musicais da cultura ocidental. Esperamos, mesmo, que o seu olhar, depois dessa disciplina, não encare mais a história da música como um bicho de 7 cabeças, mas que veja as expressões, representações, formas e gêneros musicais como elementos valiosos no processo de compreensão da sociedade e da cultura. Que bom que você caminhou conosco até aqui.